Triminó. O triminó é um jogo muito semelhante ao dominó, porém as peças têm formato triangular. É um jogo que envolve estratégia, raciocínio lógico e demanda muita atenção. Para jogá-lo, são necessários de 2 a 6 jogadores. Cada jogador recebe 7 peças aleatoriamente. O restante das peças ficam disponíveis para serem compradas ao longo da partida, caso o jogador precise. Inicia a partida o jogador que tiver a maior trinca do jogo. Trinca é a peça com 3 números iguais. Se nenhum dos jogadores possuírem uma trinca, iniciará o jogador que possuir a peça com maior pontuação. No exemplo ao lado, a soma dos algarismos 5, 5 e 4 resultam no valor 14. Logo, essa peça iniciou a partida. Cada jogador precisa encaixar um lado completo do triângulo com outro que tenha símbolos equivalentes. Ao verificar que nenhuma de suas peças consegue se encaixar com outra já posta sobre a mesa, o jogador compra uma do monte de peças que restou e tenta ajustá-la. Caso a peça também não se encaixe, o jogador fica com a peça e passa a vez. O jogo termina quando um dos jogadores não tiver mais peças ou quando não houver mais peças que se encaixem entre os jogadores e a reserva estiver esgotada. Os pontos de cada jogada equivalem à soma dos algarismos de cada peça. Algumas jogadas geram pontos extras, são elas: formar uma ponte, geram 40 pontos extras; formar um hexágono, geram 50 pontos extras; e formar um duplo hexágono, geram 60 pontos extras. O jogador que iniciar a partida com uma trinca receberá 10 pontos extras. O jogador que finalizar a partida colocando sua última peça receberá 25 pontos extras. Vencerá o jogador que tiver o maior número de pontos. Curiosidades. É possível impedir que o oponente feche um hexágono. Uma das estratégias é observar quais peças foram jogadas. A peça necessária para completar um hexágono precisa ter 3 símbolos específicos. O jogador pode forçar um bloqueio, forçando a peça final ser uma peça já usada anteriormente. Outra curiosidade: o triminó é um jogo que demanda muita atenção, estratégia e raciocínio lógico. Por ser um jogo que pode ter diferentes graus de dificuldade e se adequa a várias idades, em diversos lugares do Brasil são realizados campeonatos de triminó. Também são realizados torneios virtuais internacionais. Vamos aprender como se confecciona um triminó? Bom, mas como é que a gente vai fazer as peças do triminó? Isso a gente pode ensinar uma questão muito interessante, que é a formação de figuras geométricas usando apenas compasso e régua. Porque a gente pode simplesmente traçar um segmento de reta, certo? E com o compasso, pegando o tamanho desse segmento de reta, formar 2 pedaços de circunferência para poder encontrar um terceiro ponto que vai formar o triângulo equilátero. Como esse ponto está à mesma distância desses 2 outros pontos, a gente forma um triângulo equilátero. E esse triângulo equilátero vai ser o que a gente vai usar para formar todas as peças. E a partir de uma reta já feita, de um dos lados de um triângulo já feito, a gente pode achar um outro triângulo muito facilmente usando o compasso. A gente só vai pegar o mesmo tamanho, vai fazer mais uma circunferência e mais uma circunferência. Depois disso a gente encontrou mais um ponto, a gente forma mais um triângulo. E a gente pode repetir isso para a cartolina inteira, para formar quantos triângulos a gente quiser. Para facilitar ainda mais o processo, depois que já estivermos desenhando 3 triângulos, nós podemos usar as linhas destes triângulos com uma régua para formar um 4º triângulo. Isso vai facilitar muito o processo. E a partir disso a gente consegue cobrir o plano inteiro de forma rápida. E isso pode ser interessante porque a gente pode botar uma questão de ladrilhamento no trabalho. Para fazermos as subdivisões do triminó, nós podemos pegar uma régua e traçar uma linha reta que liga um vértice do triângulo ao vértice oposto do outro triângulo. E isso nos dá o centro do triângulo equilátero do meio, se a gente fizer isso para todos os triângulos ao redor dele. E para a gente saber, a gente vai pegar a parte menor, a parte que aqui no caso está em verde, para poder dividir eles em seus vértices.
Também podemos dividir eles pelo lado, e é um tipo diferente de triminó. Depois eu vou explicar com mais exatidão quais são as diferenças entre um e outro. Também pode ser interessante a gente falar sobre como as subdivisões verdes formam hexágonos e as brancas formam esses losangos. Bom, eu falei que eu iria falar sobre as diferentes subdivisões. Temos as subdivisões de vértices e as subdivisões de lados. As subdivisões de vértice, quando conectamos um triminó no outro, as duas representações do lado têm que ser iguais às representações do outro lado. Por exemplo, aqui temos 3 e 3 e 2 e 2, ou 1 e 1 e 2 e 2. Enquanto que no lado, a gente só precisa igualar uma das representações. Por exemplo, aqui temos 2 e 2, e 1 e 1. Beleza? Mas, uma coisa interessante de vértices que a gente escolheu é que no hexágono, em volta de um dos vértices, você vai ter a mesma representação ao longo dele todo. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. E isso pode ajudar, por exemplo, quando temos várias representações, como na nossa atividade, temos várias representações de frações. Por exemplo, esse 2 poderia ser uma fração, esse uma porcentagem, esse um decimal, esse um desenho. E isso pode ajudar o aluno a entender melhor como essas diferentes representações significam a mesma coisa. E pela justaposição delas, conseguir aprender facilmente como é que elas se relacionam. Nós fizemos algumas mudanças nas regras do triminó. Por exemplo, a peça inicial é escolhida randomicamente do monte e aleatoriza-se o jogador inicial por meio de par ou ímpar. Também houve a mudança na qual as peças dão valor de pontos fixo quando colocadas. Por exemplo, cada peça colocada na mesa dá 10 pontos ao jogador que a colocou. Sugerimos que o jogo seja feito competitivamente entre grupos de alunos para oferecer um cunho tanto competitivo entre grupos quanto colaborativo dentro dos grupos, o que tornaria a atividade muito mais dinâmica e participativa. Utilizamos 5 representações diferentes de frações: fracionária, decimal, percentual, gráfica e aritmética, e 4 frações diferentes, porém essa divisão fica a cargo do professor. Nesse formato, seria interessante pedir que os alunos, antes de jogar, montassem uma tabela com a forma de cada fração em cada representação. Por exemplo, 1/4 é igual a 0,25, é igual a 25%, é igual a 3/12, e assim por diante. Obrigada por nos assistir, esperamos que tenham gostado do nosso jogo e da nossa proposta.